Fala galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo estarei trazendo um conteúdo um pouquinho diferente. Nos vídeos aqui do canal, geralmente a gente resolve os problemas utilizando C++, né? Que eu já sou mais familiarizado com C++, resolução de problemas, né? Mas assim, essa questão de lógica algorítmica, ela é muito importante em qualquer linguagem que você for utilizar. Mesmo se você esteja trabalhando numa solução mais complexa, que vai utilizar C++ lá no para uma solução compilada, ou você vai utilizar uma solução de back-end para web ou front-end. Então, uma linguagem bem utilizada atualmente é JavaScript, tanto em questão de front-end quanto em questão de back-end. Então, aqui na plataforma da BigCrowd, a gente tem a opção de solucionar os problemas utilizando também JavaScript. E é o que nós iremos fazer aqui dessa vez. Eu vou utilizar essa opção aqui, eu tenho duas opções, JavaScript usando o V8 ou o 12.8.3, certo? Eu vou usar essa opção aqui. Aqui a única coisa que ele já traz diferente, né, o formato do input, ele já traz aqui pronto pra gente, né, que ele lê esse arquivo aqui, né, os dados que são informados. Então legal. Com base nisso a gente pode continuar. Então todos os dados de entrada ficam dentro desse array aqui, lines, tá bom? Então, interessante. Vamos lá. Então vamos entender o problema. Eu selecionei aqui um problema bem simples, mas que vai ser interessante para a gente ver aí alguns detalhes de usabilidade do JavaScript, tá? Um problema bem simples. A Dona Maria trabalha com a confecção de bolos, certo? Ela quer confeccionar o maior número de bolos possível, certo? De um determinado tipo. Cada tipo de bolo usa determinados ingredientes, uma determinada quantidade de cada ingrediente, e cada ingrediente tem um determinado preço, né? Então, com base nisso, a gente consegue determinar qual é o valor de cada bolo. Então, o que que tem, ele descreve aqui, tá? Eu só estou facilitando. Cada bolo, ele tem um conjunto de ingredientes. Eu vou só escrevendo aqui. Certo? Cada bolo tem um conjunto de ingredientes. Então, tem ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3, ingrediente 4, por exemplo. 4 ingredientes. Cada ingrediente tem um valor. Certo? Então, imagine que aqui um seja 10, outro seja 5, outro seja 15, outro seja R$1. São 4, certinho. Beleza, então isso daqui, com isso eu consigo determinar quanto que vale cada bolo, certo? Então cada bolo, para eu determinar, basta eu pegar a quantidade e multiplicar pelo valor, certo? Então, o valor daquele ingrediente. Então, no caso aqui eu estou utilizando o ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3, mas eu tenho que saber qual a quantidade de cada um dos ingredientes, né? Então, quantidade. Imagine que eu use um desse daqui, 3 desse segundo, 2 desse terceiro e 5 desse último. Beleza. Aí eu vou multiplicar a quantidade vezes o valor. Aqui 1 vezes 10, 10, mais 3 vezes 5, 15, mais 2 vezes 15, 30, mais 5 vezes 1, 5, certo? E aqui eu vou ter a quantidade, certo? Nesse caso é 20, 30, 60. Esse bolo aqui, com essa descrição, com essa quantidade de cada ingrediente, considerando que cada ingrediente tem esses valores, eu vou ter esse valor aqui para um bolo, certo? Para um desse tipo de bolo, beleza. Agora imagine que eu tenha R$600 disponíveis. Eu tenho R$600 disponível. Esse é o valor que eu tenho em dinheiro. Se eu tenho 600 em dinheiro, quantos bolos desse tipo eu consigo fazer?
é simples, basta eu pegar 600, que eu tenho em dinheiro, 600, dividir pelo valor de cada bolo, né? Que é 60. Nesse caso eu vou conseguir fazer 10 bolos desse tipo, certo? Então, se para cá, o que que ele vai me dar como entrada aqui? Ele vai me dar a descrição de quantos ingredientes e qual o valor de cada ingrediente para fazer aquele bolo. Então eu já sei aqui como calcular o valor de um bolo para um determinado tipo. Se eu tenho isso, eu consigo resolver o problema, certo? Então, legal. Vamos ver como que ela estrutura essa entrada, né? Essa entrada é estruturada da seguinte maneira. Primeiro ele vai ter um T aqui em cima, que é a quantidade de casos de teste, legal, 3. Depois ele vai ter 3 valores, D, I e B. Onde D é o valor em dinheiro que a Dona Maria tem para fazer os bolos. I, ingredientes. E B é são os tipos de bolos que ela tem para fazer, certo? Então vamos supor aqui, nesse caso ela tem 2 ingredientes e 2 tipos de bolos, certo? Então, beleza. O que que vai ter logo depois? Vai ter uma lista com os preços de cada ingrediente, tá? Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho 2 ingredientes, então o primeiro ingrediente custa R$3, o segundo ingrediente custa R$4, certo? Então eu vou ter o terceiro entrada que vai ser uma lista de valores correspondente ao preço o preço unitário dos ingredientes. E aqui embaixo eu vou ter o que eu preciso para fazer cada bolo, tá? Que é que ele vai dizer assim, ó. Seguem-se B linhas, certo? Cada linha descreve um bolo. Ele diz, ó, o 80º bolo é descrito da seguinte maneira. Inicialmente, há um número inteiro QI, que é a quantidade de ingredientes que aquele bolo utiliza, certo? A quantidade de tipos de ingredientes, melhor dizendo, que indicará quantos ingredientes serão necessários, beleza. Logo em seguida, teremos QI pares de números, ou seja, ele vai ter... imagine que eu uso dois tipos de ingredientes por bolo. Eu vou ter 4 valores. 2 valores descrevendo o primeiro tipo, 2 valores descrevendo o segundo tipo. O que é cada um desses valores? O primeiro indica o tipo de ingrediente que será utilizado. E o segundo, a quantidade daquele ingrediente. Então vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, nesse primeiro detalhamento. Ele usa um ingrediente só. Qual é o tipo do ingrediente? O ingrediente 0, que no caso custa 3, né? Quantos desse ingrediente ele vai utilizar? 2. Então ele vai usar 2 do ingrediente que custa 3, então vai custar R$6. Esse segundo, ele vai usar um ingrediente do tipo 1, que custa R$4, e vai usar apenas um. Então nesse segundo bolo aqui, cada unidade do bolo custa R$4. Então nesse daqui de cima, cada unidade custa R$6, nesse daqui cada unidade custa R$4, certo? Então cada unidade custa R$4. Se eu tenho R$10, dá para comprar quantos bolos de R$4? Dá para comprar 2 bolos de R$4 e sobra R$2. Esse que sobra não importa, né? E nesse de cima aqui, de R$6, só dá para comprar um bolo. Com R$10 eu consigo comprar um bolo de R$6. Por isso que a resposta aqui foi 2. Então legal, já deu para entender a estrutura que isso daqui vai continuar, tá? Para cada tipo de bolo vai ter essa mesma estrutura. Então como que eu leio essa estrutura aqui no meu programa? Bom, esse primeiro exemplo eu vou fazer exatamente igual a gente faria em C, tá? Em C++. Você vê que a sintaxe do JavaScript é muito parecida, certo? Depois a gente vai tentar resolver de uma forma mais funcional, mas essa daqui a gente vai resolver de uma forma mais simples. Bom, eu tenho umas linhas, certo? O primeiro valor, ó, vai ser exatamente do jeito que está aqui, vai ser uma sequência de linhas. Na primeira linha eu só tenho um valor, que é a quantidade de T, então eu já posso ler diretamente, ó. Posso vir aqui e colocar T é igual a lines
na posição 0. Beleza. Posso colocar o mais aqui já para converter para numérico? Pode. Nesse caso não precisa, tá? Depois a gente vai se preocupar mais com isso. Então, o t, então eu vou fazer um for aqui, né? For var tzinho começando em 0, ponto e vírgula, tzinho menor que tzão, ponto e vírgula, tzinho mais um for simples aqui. Isso daqui, ó, pode ver que o for, a estrutura do for, a única coisa que muda aqui é que a gente declara o tipo quando é em C++, e aqui a gente não precisa declarar, a gente coloca var. Então pronto, já tem um for aqui que vai iterar em cada um dos meus casos de teste. Cada caso de teste, a primeira linha tem 3 inteiros, então eu vou pegar a primeira linha, certo? Então, eu poderia pegar separadamente, mas eu vou fazer uma coisa legal aqui, ó, fazer isso bem daqui. Não é uma linha que tem 3 valores, D, I e B? Eu posso usar o operador destructuring do array, né? Isso aqui, para quem conhece JavaScript, dá para resolver de uma forma bem simples. Então vai ser diretamente assim, ó, lines na posição, seria na posição 1 aqui. Não ficaria legal, né? Porque da próxima vez esse lines vai mudar. Para resolver isso, eu vou fazer assim, ó, var L recebe 0. Beleza. Aí então aqui, ó, lines. Sempre que eu for acessar uma linha, eu vou colocar assim, ó, linha mais. Ele vai pegar aquela linha e vai incrementar o L, certo? Então aqui eu vou pegar linha mais. Vai pegar aquela linha e incrementar o L. Então, lines. Só que aqui ele iria pegar a linha inteira, uma string. Eu não quero a string, eu quero os valores quebrados. Então eu vou usar o split. O split vai permitir que eu quebre os valores passando aqui um separador. No caso, os valores estão separados por espaço, eu já peguei aqui os 3 valores que eu preciso. Legal. Tendo aqui, deixa eu aumentar mais, né, pra gente depois legal. Ó. Então aqui já tem os valores, né? D e B. Esse D é a quantidade de dinheiro, I é a quantidade de ingredientes, é o que eu vou fazer agora. Ó, tem 2 maneiras de fazer essa segunda parte. Eu sei que toda linha, a próxima linha descreve os ingredientes, então eu já vou pegar direto ela. Var, vamos chamar aqui de... vou chamar preços, tá? Porque aqui é só os preços dos ingredientes. Recebe lines na posição L++, que eu estou pegando uma linha e incrementando, ponto split, certo? Também quebrando aqui em espaço. Pronto, já guardei todos os preços que está nessa linha aqui, certo? Já criou um array aqui, beleza, já tem os preços indexados. Isso aqui é um detalhe importante, tá? Ele traz indexado, então o primeiro valor, o índice, o valor que tiver no primeiro caso é o primeiro ingrediente, segundo, terceiro e assim por diante, beleza. Agora, eu tenho que, a partir daqui, o que é que eu tenho? Vamos ver. Depois dos I números, que são os ingredientes, eu vou ter B linhas, que descreve um bolo. Então, fazer um for, começando assim, ó, fazer um for. Isso aqui é uma dica, esse... ó, for var bzinho começando em 0, ponto e vírgula, bzinho menor que bzão. Isso aqui é uma forma legal da gente iterar e não confundir os índices, tá? I, J, aquelas coisas. Então, beleza. Aqui percorro todos os bolos dessa entrada. Como que eu pego um bolo específico? Eu vou separar aqui só para não perder, tá? Ó, var bolo recebe lines na posição L++, ponto split, passando com um parâmetro espaço. Então vai ser quebrado em espaço aqui. Pronto. Eu já tenho o array que descreve o nosso bolo, que é uma linha, né? O array que descreve o nosso bolo. Aqui fica um pouco, deixa eu diminuir mais. Ó, o array que descreve um bolo é uma linha. Primeiro a quantidade de ingredientes, depois ingrediente, quantidade, ingrediente, quantidade. Então, já tenho aqui aquele bolo específico que é aquela linha. Feito isso, eu vou ter que percorrer. Eu teria várias formas de percorrer isso daqui, tá? Eu vou percorrer de uma forma bem simples, que é como? Eu vou pegar
O primeiro elemento representa a quantidade de ingredientes, né? Então eu vou fazer assim, ó, var que recebe bolo na posição 0, beleza? E vou fazer um for com quezinho, var quezinho, começando em 1, porque o primeiro valor é aquele que lá, né, a quantidade. Quezinho menor que 2 vezes quezão. Isso daqui, ó, eu vou iterar que vezes, né? Mas cada ingrediente tem a quantidade e o valor, então vai ser 2 vezes aquela quantidade, certo? Então, que mais igual a 2, porque eu tenho que ir pulando de 2 em 2 ali, porque cada ingrediente tem duas posições no array, beleza. Aqui eu vou fazer o que? Eu estou percorrendo para cada ingrediente, né, que o bolo precisa. Eu já tenho um vetor indexado que diz o preço de cada ingrediente. E esse bolo aqui, o primeiro parâmetro é o ingrediente e o segundo é o valor. Então, para descobrir quanto que eu gasto num determinado ingrediente, é simples, né? É simplesmente pegar assim, ó, bolo na posição que. Isso daqui vai me dar o ingrediente, né? Para eu pegar o valor do ingrediente, eu pego assim, ó, preços, que é preços, na posição bolo na posição que. Ó, bolo na posição que me dá um índice. Se eu tenho um índice, eu posso ir lá e acessar o preço desse ingrediente, né? Então, ingrediente que, pego o índice, pego o preço. Vezes o valor, vezes a quantidade, né? A quantidade está direto aqui em bolo na posição que mais 1. Que o primeiro elemento ali naquele array sequencial é um... Daria para fazer isso de uma forma legal, tá? Mas vou deixar assim mesmo. Só que isso aqui eu vou ter que ir incrementando, né? Para incrementar eu vou criar aqui uma variável, var, igual a VL. Var VL recebe 0 no início e eu vou fazer esse VL receber, vou incrementar o VL, né? Toda vez que entrar aqui VL vai receber VL mais o preço. Vou colocar aqui até entre parênteses para não gerar confusão. Beleza. Então isso daqui faz aquela ideia que a gente teve inicialmente. Eu vou ter aqui, ó, o preço que eu vou ter que gastar para fazer um bolo. Como que eu descubro quantos bolos dá para fazer com o dinheiro que eu tenho? É simples. Então, essa quantidade eu vou chamar aqui, ó, var. Eu vou fazer assim direto, ó. VL recebe a quantidade de dinheiro, né, dividido por VL. Isso daqui tá fazendo o quê? Tá pegando... Eu vou descobrir quantos bolos... Eu vou fazer diferente, chamar var QT, só para ficar mais simples, né? Ó, quantidade é igual a o dinheiro que eu tenho dividido pelo valor que eu estou gastando para fazer um bolo. Aí eu vou descobrir... Só que isso daqui daria problema, né? Então, para resolver esse problema, eu vou colocar isso daqui, ó, math.floor. Isso daqui vai arredondar para mim, tá? Vai me retornar um valor inteiro. Se eu fizesse essa divisão aqui, ia retornar um valor não inteiro. Beleza. Então, eu descobri aqui quantos bolos eu consigo fazer com esse... Quer dizer, quantos bolos eu consigo fazer para esse tipo de bolo específico. Mas eu quero saber qual a maior quantidade, certo? Então, eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada max e vou inicializar com 0, certo? Porque qualquer valor maior que 0 vai ser substituído aqui. Aí eu vou fazer isso daqui, ó. Max, tem duas formas, eu posso fazer isso daqui, ó. Max recebe QT maior que max, então retorna QT, se não retorna max. Posso fazer isso, tá? Que é o if ternado. Mas eu posso fazer isso também aqui, ó, math.max entre QT e max. Beleza. Max entre QT e max. Então no final aqui eu vou ter o maior valor possível para aquela quantidade. Eu só vou dar um console.log, certo? Console.log max. Legal. Então aqui, ó,
Tá certo aqui, pessoal, para quem esse vídeo é dedicado um pouquinho aí para quem já conhece um pouco de JavaScript, tá? Então, se você não conhece um pouquinho, se você não conhece ainda JavaScript, dá uma olhada primeiro para depois tentar resolver esse problema, né? E também aqui já é um probleminha um pouco mais complexo, então se você tiver um pouco de dificuldade, mas dá um pouquinho de estudado aí que você vai conseguir entender melhor, tá bom? Porque a ideia desse vídeo específico é resolver um problema de lógica usando JavaScript. Beleza? Então é isso. Como que eu testo? Eu tenho duas formas. Eu não sei se isso aqui está certo, tá? Talvez tenha alguma coisa bugada aqui. Mas a forma mais simples de testar é eu enviar direto o código. Vamos enviar para ver se vai. Que ele pediu que é uma fonte, né? Eu acho que isso daqui é uma fonte, tem que ter uma fonte. Tá, beleza. Aí ele vai julgar. Mas aí corre muito risco de você errar. Eu acertei de primeira. Antes, né? Só por isso que a gente conseguiu resolver de primeira. Mas imagine que eu não sei se está certo ou deu erro, eu não estou entendendo. Uma coisa legal que ele vai trazer aqui, deixa eu só. Nesse caso, como está certo, eu acho que ele não vai trazer. Mas se eu errar, pessoal, olha, eu vou até responder esse problema errado, tá? Só para. Eu vou colocar aqui max mais um, tá? Só para você entender que ele vai dizer as linhas que você errou, tá? Mas não vou fazer isso não, já vou partir direto ali para o nosso teste. Como que eu faço para testar isso daqui? Olha, para testar isso daqui é simples, você faz isso daqui, ó. Pega o seu código, abre uma guia no navegador mesmo, tá? Vai aqui ó, inspecionar, no próprio navegador, não precisa ter nada instalado, por isso que é interessante o JavaScript, né? Que ele permite essa facilidade. Você vai colar, sem aquela primeira linha, tá? E a gente vai substituir essa linha aqui por a entrada, tá vendo essa entrada aqui de baixo? Você vai pegar cada linha dessa daqui e colocar entre aspas, tá? Para ele interpretar como string. Eu até já fiz isso daqui, já vou pegar pronto, ó. Tá vendo? Eu criei um vetor e cada linha daquela eu coloquei numa linha diferente aqui do meu vetor, sendo uma string. Aí eu consigo testar direto no próprio navegador, tá bom? Esse daqui é só um macetezinho rápido para a gente conseguir testar sem precisar instalar nada no computador, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. E aí, quando eu pressionar Enter aqui, ele vai dar o resultado, que eu não sei o que ele me deu. Deixa eu uma setinha para cima. Ah, faltou aqui, né? Vá, lines, recebe. Isso daí, beleza. Vou dar um Enter aqui. Ó, 2, 1, 3. É a resposta que ele deu no nosso exemplo. 2, 1, 3. Então, passou. Perfeito. Legal, né? Então já deu pra gente ver como testar. Outra coisa que você pode ficar pensando é, não, mas essa estrutura aí que você usou, é muito parecida com C++, com Java, muito for, eu sou mais JavaScript, eu gosto de utilizar ali os recursos funcionais, dá para usar? Dá. Inclusive eu fiz uma outra solução aqui, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nela. Talvez não seja a melhor solução, mas é que eu fiz rápido aqui só para ter um exemplo, tá? Que é usando os recursos de array, por exemplo, e recursos funcionais do JavaScript, ó. Então aqui, em vez de... Opa, tá faltando uma parte aqui de cima. Tá faltando a parte ali, ia dar erro. Aí não ia dar certo se eu não tivesse essa parte aqui. Que é a leitura. Beleza. Olha, como que eu fiz aqui? Ó? Em vez de usar aqueles acessos por índice e tudo mais, essa parte aqui eu ainda deixei por índice, tá? Só porque eu não quis mexer muito nela, mas dá pra fazer também funcional. Mas eu achei que por índice fica mais simples. Bom, então o que que eu fiz? Primeiro cara da linha, eu simplesmente vou lá, é um array, né? Eu pego ele, shift, pego o primeiro e removo o primeiro. Beleza. Faço um for do mesmo jeito, de tzinho até o tzão aqui, que é a quantidade total. No primeiro caso aqui, ó, eu já pego direto, ó, o primeiro cara, já dou um shift que vai pegar essa linha. Então, sempre esse shift pega o primeiro elemento, retorna ele e remove ele do array, certo? Então é como se eu estivesse lendo lá o próprio arquivo. E depois dou um split para poder quebrar os três valores e já atribuo de forma separada aqui usando o operador de destruct, certo? Beleza, os preços também faço da mesma forma, ó. Uso o shift para pegar o primeiro e uso o split para quebrar ele.
Aqui outra coisa que eu fiz diferente, para o bolos também eu consigo fazer, ó. Tem a função splice, né, que ela vai pegar do índice que você passar até a quantidade. Eu sei quantos bolos eu tenho, então eu posso já pegar só as linhas que correspondem aos meus bolos daquela entrada T, usando esse splice, de 0 a B. Depois aqui, ó, já para pegar o maior valor, eu apliquei um math.max. E qual é o resultado? Eu usei aqui o operador de REST, né? E para pegar todos os elementos desse que vão ser retornados aqui na próxima operação dentro do max, para pegar o maior valor. E qual operação que eu vou fazer aqui, ó? Se eu tenho todos os bolos, dá para fazer um map em cima dele. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mapear cada bolo, que é cada linha, num array, usando o split com base no espaço. Retornando isso, eu vou ter agora um vetor de vetores. Para cada vetor dentro dos bolos aqui, eu vou realizar uma operação. Primeiro eu vou pegar a quantidade, usando o shift ali, pego o primeiro valor, que é a quantidade. E aqui eu faço da mesma forma, tá? Aqui não vai mudar nada não. Faço lá, eu uso aqui também o math.floor para pegar o inteiro. A diferença é que o max aqui ele já pega todos os valores que vão ser retornados aqui nessa função e eu dou um console logo, tá? Por enquanto não precisa entender, para quem não conhece muito JavaScript, não precisa entender essa estrutura mais funcional aqui, tá? Tá até um pouco desorganizado, mas só para a gente ver que dá para usar as facilidades do JavaScript também aqui, tá? Eu vou submeter só para ver como tá certinho aqui, funcionando. Então, essa plataforma aqui é muito interessante para você praticar lógica. E pessoal, só para vocês verem, eu vou clicar aqui. JavaScript, mas eu não gosto de JavaScript nem de C++. Essa plataforma tem diversas outras linguagens, tá? Eu usei JavaScript porque está bem sendo utilizado, né? Principalmente a maioria das aplicações front-end. E essa parte de lógica eu considero que é muito importante, mesmo para esse tipo de aplicação. Ó. Tem Kotlin, Lua, OCaml, Pascal, PHP, Python, R, Ruby, Rust, Scala, Swift. Então a linguagem que você tem aí você consegue praticar a sua lógica, tá bom? Então aqui ele traz um problema, eu simplifiquei o problema aqui nesse caso, vou continuar trazendo vídeos de problemas mais interessantes aí pra gente praticar, mas a ideia é, ele te dá um problema, te dá uma entrada, o mais interessante aqui é a questão da abstração, tá pessoal, que a gente pega. Olha o que ele dá uma lista de vários valores, isso daqui sem estar contextualizado não significa nada. Mas com base na descrição aqui, que ele dá, uma descrição mais matemática, você conseguir compreender o que significa essas linhas, conseguir quebrar e interpretar de forma lógica, isso vai ajudar muito você como programador, tá bom? Então se você quiser acompanhar mais vídeos de lógica, de solução de problemas assim, de forma mais detalhada do que essa ainda, que esse daqui é mais uma questão para trazer que dá para resolver com outras linguagens, não esqueça de deixar o seu joinha e também de seguir, de se inscrever aí no canal, tá?